Nós estamos em contato agora com o Cláudio Frestac, que é ex-economista do Banco Mundial e presidente da Interb Consultoria. Doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise, a você e todos os ouvintes. Bom, há pouco nós estamos falando do aumento de preços de commodities no exterior, o que tem relação com uma certa retomada de atividade de algumas economias, especialmente a China. Tem expectativas favoráveis também que impulsionam preços, pacotes de estímulo lançados na Europa, a expectativa em relação aos Estados Unidos. E a Organização Mundial do Comércio aponta uma forte recuperação nas exportações e importações, mas com um alerta para o risco de esse quadro positivo que vem sendo registrado não ter uma duração muito longa por causa da pandemia. Embora haja um avanço da vacinação em todo o mundo, a pandemia também preocupa com as variantes do vírus. É uma preocupação que nós temos também no âmbito doméstico, neste começo de ano. Agora, quais as implicações que o senhor vê no cenário internacional e qual é a sua expectativa em relação a isso? Olha, Denise, em primeiro lugar, acho que não é novidade que essa pandemia colocou uma camada de incerteza, não só no caso do Brasil, como na economia mundial. E nós vamos ter que conviver com isso certamente ainda esse ano. Esperemos que não o ano que vem. Esperemos que o avanço das vacinas, a vacinação, obviamente, não pode ser apenas em um país ou um conjunto de países, ou os países mais ricos, porque o que os cientistas alertam é que se você concentrar num conjunto de países e deixar de lado outros, novas variantes vão surgir nesses outros países e, obviamente, o mundo é muito integrado, você não consegue impedir, digamos assim, o fluxo de pessoas, de bens, serviços, enfim, que efetivamente essas variantes vão para os lugares que foram vacinados, mas talvez as vacinas não sejam eficazes. Então, nós estamos, pelo menos, operando com o conceito que até o final desse ano, enfim, uma boa parte, e início do ano que vem, uma boa parte do mundo estará vacinada, e mesmo, apesar de novas variantes surgirem, ainda assim, mesmo que o Covid se torne uma doença, uma crônica, né? Como nós temos algumas doenças crônicas, que algumas das quais você tem que se vacinar anualmente, que essa fase aguda dessa pandemia, enfim, se esgote entre o final do ano e o primeiro trimestre do ano que vem. A economia mundial, eu acho que teve certamente, no último trimestre, nos dois últimos trimestres, mas principalmente no último trimestre do ano, uma forte recuperação. Uma parte disso é natural, porque você teve uma queda muito forte. Enfim, outra parte é o fato que você tem alguns países que estão indo muito bem, a China em primeiro lugar, mas de modo geral a Ásia, conjugado com a injeção de liquidez e injeção fiscal, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, essa conjugação da Ásia indo relativamente bem, e a China em primeiro lugar, com uma recuperação impulsionada por recursos do governo, enfim, seja no âmbito monetário, seja no âmbito fiscal, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, isso deu um forte alento à economia mundial no último trimestre e temos ainda um pouco disso nesse início de ano. O risco que se corre hoje, e não há um consenso sobre isso, é se essa retomada ela irá sustentar nos próximos 2 trimestres ou estaremos vendo assim um pouco de um fogo de palha por conta dessa combinação de Ásia e estímulos governamentais. Enfim, o que nós estamos apostando, que nós acreditamos nesse momento, é que essa combinação de um governo razoavelmente competente nos Estados Unidos, de uma Europa mais unida e de uma Ásia que está empurrando, digamos assim, certamente os preços das commodities, que isso vai permanecer e que a América Latina, nesse momento, a América Latina é o patinho feio. Inclusive, nós aqui somos um pouquinho desse patinho feio. Mas tirando a América Latina e tirando algumas regiões, sub-regiões da África subsaariana, o resto do mundo irá se recuperar de uma forma razoavelmente sustentada nesse ano e no ano que vem. Uma parte disso, Denise, me desculpe, apenas se reflete, obviamente, nos fluxos de comércio. Eu acho que
quando a OMC fala que nós estamos chegando a um pico, mas tem, obviamente, um elemento de incerteza, tem esse elemento de incerteza. Nós temos essa camada de incerteza que ninguém está completamente seguro que essa recuperação se dará de forma sustentada ou não, né? Eu estava só querendo me referir ao barômetro de comércio de mercadorias da OMC, que é a referência para essa Sim. avaliação de aquecimento, que quando ele passa de 100, ele aponta crescimento do comércio acima da tendência de médio prazo, e na edição que foi divulgada hoje, desse barômetro, se chegou a 103,9 pontos, indicando uma melhora no fechamento de 2020. Então, acima, né, da tendência de médio prazo. Agora, eles fizeram esse alerta exatamente em função da pandemia, uma possível perda de ritmo, mas que o senhor avaliava que pode ser compensada essa questão relacionada à pandemia por esses estímulos financeiros. E a gente vê muito aumento de preço de commodities, não é? O Brasil acaba pagando um pouco a conta disso do lado da inflação, embora se reverta em mais retorno para as Exatamente. exportações, né? Olha, Denise, eu acho que é importante, inclusive, para os ouvintes entender, existe muita crítica ao comércio, existe muita crítica no sentido de nós estamos em um processo agora de desglobalização, etc. Mas eu acho que é importante olhar as estatísticas também, né? Durante cerca de 2 décadas, o comércio mundial cresceu a uma taxa 2 vezes superior à economia mundial. Isso até a grande crise, a grande recessão de 2008, 2009, né? Ou seja, nós tivemos praticamente 2 décadas em que o comércio empurrava, puxava, digamos assim, a economia mundial. Pós-grande recessão, dos anos de 2010, ou seja, entre 2010 e 2020, inclusive, o comércio mundial continuou a crescer um ponto percentual acima da economia mundial. Ou seja, as pessoas falam de desglobalização, de neoprotecionismo, etc. Mas quando você olha os números, você vê a importância contínua do comércio mundial. Um dos problemas que nós temos no país é que sempre houve uma certa desconfiança da importância do comércio mundial, um certo medo. O protecionismo nosso é muito antigo. Então, a modernização da nossa economia passa certamente por uma abertura da nossa economia em bases muito mais, enfim, competitivas. O fato é que nós precisamos, como parte das reformas, e infelizmente isso pouco avançou. Enfim, agora falou-se em bicicletas, mas quando você olha as estatísticas de tarifas em cima das bicicletas, nós somos, de novo, ponto fora da curva, um pouco de jabuticaba. Então, você retomar o crescimento em bases sustentadas da economia, uma das reformas, não é a única, há reformas do Estado, enfim, infraestrutura, etc., mas certamente é você abrir a economia de uma forma um pouco mais decisiva e promover uma integração com o restante do mundo. Porque, na realidade, nós estamos falando, exatamente, acabei de citar essas estatísticas, tanto digamos assim, na época de ouro da globalização, em que o comércio crescia 2 vezes mais rápido que a economia mundial, quanto mesmo nessa época que as pessoas falam em desglobalização, que realmente eu não acredito que exista uma mas vai lá, desglobalização, o comércio mundial continua crescendo acima, um ponto percentual, que é uma coisa muito significativa, acima da economia mundial. Enfim, então, eu acho que parte disso, parte da nossa economia, nós temos que nos integrar, nós somos ainda uma economia muito fechada, muito avessa, digamos assim, à integração na economia global, nos fluxos globais. E não é só de comércio de bens e serviços, também de gente. Enfim, nós somos um país muito fechado à imigração também. Quando nós vemos países como os Estados Unidos, que tiveram, mesmo na época trumpiana, enfim, com essa campanha contra os imigrantes, os Estados Unidos continua sendo um dos países mais abertos à imigração e nós um dos países mais fechados, né? Mas temos uma questão aqui de condições internas também, não é? Todo esse protecionismo tem relação com talvez uma incapacidade de concorrência maior, né? A gente tem custo Brasil, tem atrasos das reformas, muitos setores precisam dessa proteção para sobreviver porque não consegue virar o jogo,
né, serem competitivos a ponto de fazer frente a essa concorrência que vem do exterior, né? O caso das bicicletas foi um exemplo importante. O presidente Bolsonaro até postou ontem nas redes sociais a redução da tributação, mas já há críticas, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, Zona Franca de Manaus, por exemplo. E é um problema que se tem na economia como um todo, né? Uma economia que tem um peso aí de impostos, de ineficiências, de precariedade de infraestrutura, de burocracia, que é muita coisa. Agora, levando-se em conta esse cenário que temos no comércio internacional, o senhor vê condições de sustentação de alta de preços de commodities, que é uma coisa de curto prazo que está incomodando um pouquinho aqui no Brasil? Denise, o grande impulsionador das altas de commodities é, em primeiro lugar, a China. É, obviamente, a recuperação da economia mundial, como nós falamos, mas é a China. A China continua sendo o maior deglutinador, digamos assim. É o país, afinal, nós estamos falando de um país com 1,35 bilhões de pessoas, uma renda que cresce rapidamente, que nos últimos 35 anos cresceu uma média de 8% a 9% consecutivamente, uma coisa que não há precedente na história. Enquanto que a China, eu não apostaria contra a China, digamos assim, enquanto a China for esse motor de crescimento e continua sendo, e vai ultrapassar em poucos anos, dependendo de como você faz as contas, os Estados Unidos com a maior economia mundial, enfim, enquanto isso se der, eu acho que a pressão sobre os preços das commodities irão acontecer. Evidentemente, se você tiver uma nova crise, como nós tivemos por conta do Covid, eu acho que as commodities sofrem. Mas em condições normais, você tendo a China crescendo a essas taxas e agora a Índia entrando nesse mesmo caminho, de novo, um país com mais de 1,4 bilhões de pessoas que necessitam ser alimentadas, a energia, etc., nós não vamos ter. Agora, Denise, eu gostaria apenas de aproveitar essa menção que você fez anteriormente. Eu acho que a forma mais sintética que eu consigo colocar a questão do nosso país, o problema do nosso país é o seguinte: você não consegue reformar a economia sem reformar o Estado. A reforma do Estado é essencial para a reforma da economia. Os produtores, industriais, enfim, o pessoal reclama muito, é verdade. Há muitos problemas. E esses problemas se centram na questão do Estado. Nós precisamos de uma reforma administrativa de verdade, e não apenas para os futuros funcionários, para os atuais. Precisamos de uma reforma tributária, precisamos de reformas que deem condições para as pessoas competirem, é verdade. Enfim, então isso aí não... ou seja, essas duas reformas, modernização da economia e reforma do Estado, estão casadas. Se nós não reformarmos o Estado e modernizarmos nossa economia, a tendência, infelizmente, é estagnação da nossa economia, com todas as implicações adversas no médio e longo prazo, né? Feito, ouvimos Cláudio Fristach, ex-economista do Banco Mundial e diretor da Interb Consultoria. Doutor Cláudio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, a você e todos os ouvintes. Obrigado, então.